Fala galerinha, beleza? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a raiz de uma equação de primeiro grau. Então vamos nessa. Olha só, chama-se raiz ou zero da função polinomial do primeiro grau, dada por f de x igual a x mais b. Aí eu vou lembrar mais uma vez que esse f de x é o y, com o a diferente de zero, ou seja, esse a não pode ser zero. O número real x tal que o valor do f de x ou o valor de y é igual a zero. Essa questão aqui, pessoal, é igual a tabelinha que eu fiz lá na aula passada, em que eu queria que você localizasse aonde que passava o gráfico. Então, como eu sei que é uma função de primeiro grau, na função de primeiro grau o gráfico é uma reta. Então, eu queria saber exatamente o ponto aonde a minha reta cruzava o eixo x. Lembrando que a função constante, ele não cruza, ok? Quando cruza, nós temos uma raiz. É essa raiz ou zero da função que nós vamos tentar localizar, o valor que esse x ocupa. Se ele vai cruzar o eixo de x, naturalmente o y precisa ser zero. Então, essa é a única sacada, pessoal. O f de x é igual a zero, o y é igual a zero. Então, o que eu faço? Eu vou pegar a minha equação, ó. Vou pegar a minha equação. Lembra que aqui é f de x, então eu vou colocar zero. Aí o que eu vou ter? Olha só, o meu b, que é positivo, vai passar para cá negativo, ok? Vai passar negativo. E o a, que está multiplicando o x, vai passar dividindo. Então eu vou ficar com menos b sobre a. Professor, mas o x não estava do lado direito? Sim, pessoal, eu organizei aqui apenas, tá? Mas você tem que, você precisa entender que eu posso trabalhar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, que o resultado é a mesma coisa, o resultado não vai alterar. Se eu vou deixar desse jeito ou vou deixar dessa forma, o resultado é o mesmo. Tá certo, pessoal? A gente coloca assim só para um efeito mais estético, mas você não é obrigado a escrever desse jeito, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Algumas observações. Esse ponto aqui, ó, no caso, esse pontinho aqui que eu encontrei, essas coordenadas são esse valor aqui, ó. Seria o menos b sobre a, onde o b é o termo independente e o a é o termo que acompanha o x, ok? Então, esse ponto, ele pertence ao eixo das abscissas. Desse modo, a raiz de uma função de primeiro grau corresponde à abscissa do ponto em que a reta intersecta o eixo OX. Ou seja, isso aqui está dizendo que este ponto é esse local aqui, ó, onde essa minha reta, ó, cruzou o meu eixo de x, ok? O que ele quer saber é em que local do eixo de x cruzou, qual seria o valor dessa abscissa, ok? Porque a ordenada, o y, eu já sei que é zero, sempre vai ser zero. A segunda observação, a raiz da função da função f dada por f de x igual a x mais b é a solução de uma equação de primeiro grau. Olha lá, pessoal, vocês já estudaram isso, equação de primeiro grau. Então, olha só, isso aqui, ó, é uma equação de primeiro grau, vocês já estudaram isso. Então, eu presumo que vocês já saibam como resolver isso, né? Então, espero que não fique difícil. Então, a função do primeiro grau é uma equação de primeiro grau. Lembrando que toda vez que eu tenho a equação de primeiro grau que eu igualo a zero, significa que eu estou querendo encontrar qual é a raiz ou zero da minha função. Beleza? Então, vamos para um exemplo. Ó. Vamos obter o zero da função dada pela lei de formação. Ó. Essa aqui é a minha lei de formação. Beleza.
que eu vou fazer agora? Olha só. Eu já sei que o meu f de x vai ser 0, então eu vou escrever a equação de primeiro grau. Escrever a equação de primeiro grau. Se você quiser escrever, por exemplo, 0 aqui, ficar 0 igual a 2x menos 5, não tem problema, o resultado é o mesmo. Tá certo, pessoal? A gente só costuma fazer isso aqui mais por um efeito estético. Então, 2x menos 5 igual a 0. O 5 é negativo, ele vai para o outro membro positivo. O 2x o 2 que está multiplicando x desse lado, do outro lado a gente divide. Ok? Então, qual seria o meu zero dessa função, ou a minha raiz dessa função de primeiro grau? Seria 5 sobre 2. Vamos para o próximo. Cálculo da raiz da função g de reais para reais, dada pela lei g de x igual a 3x mais 6. Então, ó, essa aqui é a minha lei, tá certo? Então, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar, do g de x, eu vou colocar 0. Pessoal, aqui era g de x, tá? Eu vou colocar 0. Então, 3x mais 6 igual a 0. Lembrando que esse 0 seria o y, ok? O meu 6 vai para o outro membro, aquele é positivo, do lado de lá vai ficar negativo, menos 6, e o 3 vai dividir. Menos 6 dividido por 3, nós vamos encontrar menos 2, ok? O próximo exemplo, nós temos a reta que representa a função h dos reais para os reais, dadas pela lei de formação h de x menos 2x mais 10. Nunca fica bonito esses meus riscos. Então, o que eu vou fazer? No lugar do h de x, nós vamos colocar 0. Aqui, pessoal, mais uma vez, é h, tá? h de x. Então, eu vou colocar 0. Transformei numa equação de primeiro grau, ok? O 10 é positivo, vai passar negativo, então eu vou ficar com menos 10. Como essa variável vai ficar negativa, nós vamos multiplicar por menos 1 tanto a variável desse lado quanto o menos 10 do outro, e ambos vão ficar positivos. Então, eu vou ficar com 10 dividido por 2, e isso vai dar 5. Ok, pessoal? Como ficaria essas leis de formação se eu fosse tentar escrever o gráfico delas? Ó, o gráfico seria desse jeito. Ó. O meu f de x, ó, o ponto exato aonde a minha reta cruza o eixo de x seria no ponto 5 sobre 2. Tá aqui, ó, ponto 5 sobre 2. Então, esse ponto é o zero da função ou a raiz da função, ok? O g de x, em que local ele cruza? Ele cruza aqui, ó, no ponto menos 2, ó, que foi exatamente o ponto que eu encontrei. E o h de x, onde é que ele vai cruzar? Onde é que vai ser? Vai ser bem aqui, ó, no ponto 5. E outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, percebam que nesses exemplos eu comecei a usar f de x, depois eu fui para g de x, h de x. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, que quando eu tiver várias funções, várias leis próximas ou numa única questão, nós podemos alterar essa letra F para G, H, I, J e por aí vai, tá certo? Não é obrigatório aparecer exclusivamente a letra F. Agora, é muito comum aparecer F de X e G de X, tá bom? O G de X é o mesmo F de X também, é a mesma coisa, representa o Y também. Então, vocês tomem cuidado para vocês não confundirem, porque alguns vestibulares, eles costumam colocar, às vezes, o G só para confundir a vida do estudante, tá certo? Mas esse G de X é uma função, é o F de X, tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, só chamar a gente aí, beleza? Valeu!